Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer aqui a continha para vocês, né? Bom, basicamente, né, a gente primeiro olha para a questão e ele fala pra gente que tem um total de 92 pessoas. Ou seja, a gente sabe que todos os conjuntos somados são ao todo 92 pessoas. E esses conjuntos são os arquitetos, os urbanistas e os engenheiros. Aí, beleza. Ele dá aqui pra gente três interseções, que no caso ele dá pra gente que a interseção U é igual a 15, que a interseção E é igual a 12 que E, interseção U, é igual a 7, né? Que tá aqui. A e E apenas 12 pessoas, E e U apenas 7 pessoas. E aí aqui no quarto tópico ele fala que aquelas que exercem apenas uma dessas funções, ou seja, olhando para esse conjunto aqui, as que exercem apenas uma função são o Azinho, o Czinho e o Gzinho, porque eles não estão em nenhuma interseção como estão aqui B, F e o D. E aqui ele fala que dos que fazem apenas uma função, há 4 urbanistas a mais que arquitetos. O que é que isso significa? Que os urbanistas têm a mesma quantidade de pessoas dos arquitetos, só que com mais 4 pessoas. Ou seja, os urbanistas são os arquitetos mais 4. E aqui tem 4 engenheiros a mais que urbanistas, ou seja, urbanistas mais 4 igual a engenheiros. O número de engenheiros é o número de urbanistas, só que com mais 4 pessoas. E aí depois aqui ele fala, os que exercem apenas uma função ao todo são 4 pessoas a menos do que aqueles que exercem as 3 funções. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que o Azinho, Czinho e Gzinho são ao todo a interseção do meio menos 4. Que no caso tá aqui. Tá aqui? Tá. Bom, desconsidera esse segundo E aqui. Ele tá errado. Eu posso, na real, fazer isso aqui agora. Pronto. E aí ele fala pra gente que o Azinho, o Czinho e o Gzinho somados é igual a interseção do meio menos 4. E no caso tá aqui, A mais C mais G igual... Pô, ainda ficou mais ali, velho. Igual a E menos 4, que é isso daqui. Então, beleza. Primeira coisa que a gente faz que nós percebemos é que se a gente for direto para essa etapa aqui, a gente vai se complicar um pouco. No caso, ignora a interseção aqui, porque até esse momento você não saberia, mas tipo, se você fosse preenchendo isso, você não saberia essa interseção e nem as que são somente. Então, no caso, o que é que você faz? Você coloca tudo como incógnita e iguala a 92, porque a gente sabe que a soma, ou seja, o todo, todos os conjuntos, vai ser igual a 92, porque são um total de pessoas, entre arquitetos, urbanistas e engenheiros. E aí, beleza, depois da gente fazer isso, a gente vai anotar algumas informações. Na verdade, a gente vai ver as informações que a gente anotou. No caso, está tudo aqui na questão. E aí a gente vai, né? Isso daqui são as interseções, né? Ou seja, o A e o U é B, aqui. O A e o E é F, então aqui é 12, no caso. E o E e o U é D. Então, no caso, a gente sabe que tem aqui, ó, B, D e F. Então, a gente substitui 15, 7 e 12. Aí vai ficar A mais 15, mais C, mais 7, mais E, mais 12, mais G, igual a 92. A gente basicamente se atentou para isso daqui, percebeu que algumas incógnitas já tinham um valor estabelecido, então a gente foi lá e substituiu. Depois dessa substituição, a gente soma todos esses valores e passa subtraindo. E aí vai ficar 92 menos 34, que é igual a 58. E no caso, essas incógnitas que a gente substituiu fizeram essa subtração, sobrando só essas daqui, A mais C mais E mais G. Que no caso, a gente vai atentar para outra informação aqui. Porque, se a gente perceber, dentro dessa equação, existe essa equação. E o que é essa equação? É a que diz que os que fazem apenas uma coisa são a interseção, ou seja, os que fazem as 3 coisas, menos 4. E isso daqui, no caso, não tem valor nenhum, é só para representar, porque A mais C mais E mais G é a mesma coisa que A mais C mais G
mais Z. Só que no caso, o A mais C mais G é igual a E menos 4. Então, isso daqui, que é A mais C mais E mais G, é igual a E menos 4, que é A mais C mais G, mais Z, que é o E que sobrou. É basicamente só pra gente entender porque que, né, isso daqui é aqui. Senão seria tipo A mais C mais G, e a gente substituiria por isso e somaria o E que sobra. É a mesma coisa, que no caso é o que está aqui. Então a gente, depois de fazer todas as substituições, pegou isso, substituiu aqui os valores, sobrou isso, aí a gente percebeu que tinha outra coisa aqui dentro, substituímos por essa coisa, que no caso é isso daqui, mais o E que estava sobrando, e a gente pegou E menos 4 mais E igual a 58, que no caso é o valor que a gente tinha subtraído desses daqui que a gente já sabia. E aí, efetuando isso daqui, vai ficar 2E menos 4, o 4 passa somando, fica 62, 62 dividido por 2, 31. Então a gente já tem aqui a interseção do meio é igual a 31 aqui. E aí, né, a gente vai de novo voltar para essa equação, porque aqui a gente sabe que A mais C mais G, que no caso são os valores que são somente, a questão falou que em relação às que são as três coisas, é esse valor menos 4. Ou seja, a gente não descobriu o E, então a gente já pode substituir. A mais C mais G é igual a 31 menos 4, porque o 31 é a interseção, que no caso está aqui. Então a gente tem que A mais C mais G é igual a 27. Daí beleza. A gente com essa informação descobriu que A mais C mais G vai ser igual a 27, ou seja, os que são somente, o total deles é 27. Então a gente já pode registrar aqui algumas informações, dado que a gente já tem a interseção do meio. Então vai ser 31 aqui, o 15 aqui, o 12 aqui e o 7 aqui. A gente já pode registrar isso. Só vai ficar sobrando essas pontas aqui, que no caso a gente sabe que a soma delas vai ser igual a 27. Então é o seguinte, a gente sabe que isso daqui vai ser igual a 27. E cada valor desse aqui representa um conjunto. Ou seja, o Azinho, ele está aqui nos arquitetos, o Czinho, ele está nos urbanistas e o Gzinho está nos engenheiros. E no caso a questão pede o total de engenheiros para a gente. Então a gente pode fazer outra substituição, só que por incógnitas substituíveis. O que é isso? A mais C mais G a gente não pode ir para lugar nenhum, mas quando a gente substitui por o A pelo Azão, que no caso são os arquitetos, o C pelo U, que são os urbanistas, e o G pelo E, que no caso são os seus respectivos conjuntos, a gente já vai poder fazer outra brincadeira, que no caso é a substituição de novo, por isso que seriam incógnitas substituíveis. E a prática disso é o seguinte, o A que a gente tem permanece. Agora quando a gente olhar para cá, a gente vai descobrir que U é igual a A mais 4, que está aqui. Os urbanistas são os arquitetos mais 4, está aqui. A mais 4 igual a U. Então a gente já faz essa substituição. A mais 4, certo? E agora vem o E. O E, ele é U mais 4. Só que eu não posso colocar U, mas eu sei quem é U. A mais 4. Então fica A mais 4, que é U mais 4, que é basicamente isso daqui dentro. E igual a 27. E aí, fazendo a conta, a gente tem que... Ficou esse mais aqui, perdão. Aí fica 3A, são os 3A, a gente somou. A mais A, igual a 15. Por que 15? Porque 4 mais 4 mais 4 é igual a 12, e 27 menos 12, 15. E aí, 15 dividido por 3 igual a 5. Ou seja, os arquitetos, pelo menos os grupos que são somente, representam 5 pessoas. Então, a gente vai... a partir desse momento a questão já acabou. Porque é o seguinte, a gente tem que esse valor é igual a 5, como está aqui. A gente descobriu esse valor aqui, 5. E a gente sabe que esse valor está inserido aqui dentro, porque A mais 4 é igual a U. Quem é A? São os arquitetos. U são os urbanistas, ou seja, os arquitetos, que no caso são somente os 5, mais 4 vai ser igual aos urbanistas. Portanto, vai ser o seguinte, 5 mais 4 igual a U. O que é 5 mais 4 igual a U? É A mais 4 igual a U, porque o A a gente descobriu que era 5. Substituímos o A por 5, e aí a gente tem que U é igual a 9. E depois a gente vai fazer a mesma coisa, só com os engenheiros. O U é 9, então vai ser 9 mais 4 igual a E. Então a gente já descobre, a partir disso daqui, os urbanistas somente e os 13, os engenheiros somente, que no caso é 13.
E aí, se a questão quisesse que a gente descobrisse só engenheiros, os que só são engenheiros somente, já estaria a resposta, 13. No gabarito, se tivesse, provavelmente se você fosse afoito, você iria marcar. Mas no caso, ele quer total de engenheiros, ou seja, ele quer só esse conjunto aqui, que no caso tem 3 interseções junto dele. Então o que é que a gente faz? A gente faz 31 mais 7 mais 13 mais 12, que no caso é o conjunto inteiro, e vai dar o resultado total, que no caso vai ser o seguinte: 7 mais 13, 20, 31 mais 20, 51, 51 mais 2, 53, mais 10, 63, que no caso, resposta 63, engenheiros, o total.